Boa noite, pessoal. Voltamos aqui para encerrar a nossa jornada pedagógica desse dia 21 de maio e vamos falar aqui com a professora doutora Rafaela Marques. Ela é professora da rede pedagógica da disciplina, do minicurso Alfabetização e Letramento. Tem minicurso, tem curso. Ela participou da primeira semana Rede Pedagógica e vai participar também da terceira semana Rede Pedagógica, que começa no dia 2 de agosto com o tema Brincadeiras e Jogos. Vamos então já introduzir aqui a professora, Rafaela Marques. Ela realmente é extraordinária na primeira semana Rede Pedagógica. Quem não fez essa formação ainda, assim que acabar a segunda semana Boa Rede Pedagógica, noite. pode se inscrever e pode fazer. Boa noite, Rafaela. Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, professor Edivaldo? Tudo bem, professora. Muito bom ter você por aqui. Estava aqui falando da excelente formação em alfabetização e letramento que você fez com a gente aqui na primeira semana Rede Pedagógica. Até hoje eu fico citando você às vezes aqui em algumas lives, porque realmente nós tivemos conhecimentos, experiências extraordinárias. Professora, eu sei, todo mundo aqui, não todo, mas muita gente conhece você, sabe que você Uhum. é mestre e doutora em educação, professora universitária, mas que também, como a professora Edeilce Buzar, que acabou de sair, teve aquela experiência de sala de aula com crianças pequenas, depois foi avançando. Então, você conhece todo esse ciclo de formação de alunos, desde os pequenininhos até os adultos que fazem pós-graduação, mestrado e doutorado, porque você realmente tem uma formação, uma experiência acadêmica muito vasta. Então, você é professora aqui da rede pedagógica, como eu mencionei, de alfabetização e Uhum. letramento, e nós estamos aqui nesta semana rede pedagógica com o tema inclusão. Professora Rafaela, você já teve experiência de fazer alfabetização com criança que demandava algum tipo de atenção especial? Sempre. O que a gente tem nas escolas né? Os estudantes que têm algum diagnóstico e aqueles estudantes que não possuem diagnóstico, mas pela nossa experiência, pela equipe de apoio que dá aquela olhadinha para a gente sabe que, pelo próprio relato dos pais, a gente sabe que tem algum comprometimento, né? Então, a maioria das turmas tem. Eu já peguei, inclusive, turmas reduzidas, então quer dizer que os estudantes eram laudados, né? Mas já Uhum. trabalhei também com estudantes que não tinham laudo, mas que tudo indicava que estavam em processo ainda de investigação, né, para saber qual seria o comprometimento. É um desafio, né? Eu assisti a algumas lives, assim, corroboro bastante com que os especialistas da área falaram mesmo, né? Com muita propriedade. E eu reitero a questão de que é um compromisso da escola toda, né? Você trabalhar com um estudante que tem algum comprometimento, com um estudante com um problema cognitivo ou físico, né, que a gente encontra também, é um desafio e que a gente não pode encarar sozinho, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar para nos auxiliar, a gente precisa de uma gestão comprometida, mas o professor, como para os outros estudantes também, é o elo principal, né? E na alfabetização é um desafio maior ainda, porque a gente sabe que é a alfabetização que vai fazer com que essa criança tenha uma participação social plena, né? É o que vai empoderar essa criança. E é muito, muito importante que a gente empodere a todas, né? A gente precisa fazer com que a aprendizagem chegue também nos estudantes que possuem algum comprometimento. Quando eu trabalhei, né, com estudantes, eu sempre saio de sala, volto para sala, saio de sala, volto para sala. A gente precisa estar sempre em sala de aula com os pequenos. Eu falo com os pequenos, né? Uhum. Então, assim, não tem tanto tempo assim que eu tô fora de sala com os pequenos, né?
E o que acontece é que a gente necessita fazer na alfabetização um trabalho diferenciado, trabalhando com esses grupos heterogêneos, né? O que eu fazia, principalmente trabalhos em grupos. Mas a primeira coisa que um professor deve fazer, no meu ponto de vista, na alfabetização, é uma diagnose, é um diagnóstico, né? Para saber como estão essas crianças. E um diagnóstico inclusivo, que é aquele diagnóstico em que você vai olhar não para taxar, não para dizer, nossa, não, é pré-silábico, é silábico alfabético, mas para incluir, para poder formar grupos heterogêneos, para que essas crianças se ajudem, para aproveitar muito o que Vygotsky nos ensinou, né, que é a zona de desenvolvimento proximal, o que a criança faz sozinha, o que ela faz com a ajuda dos colegas, o que ela faz com a ajuda do professor, né? E todo esse interim do que ela faz sozinha com o que ela faz com a ajuda. A zona de desenvolvimento proximal, para mim, foi uma revelação para trabalhar com crianças com deficiência. Para mim, foi muito importante. E principalmente o quanto elas aprendem com os colegas, né? Então, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente consegue montar grupos de trabalho mais produtivos na alfabetização. E a gente consegue verificar em que nível eles estão em termos de hipóteses de escrita, o que é importante também para a gente poder montar esses grupos de forma mais produtiva, de forma mais colaborativa, né? Mas é um desafio. É um desafio, né? E a experiência ajuda bastante. A experiência é a Muito. pesquisa. E Uhum. você pesquisou, né, a interação, né, o Sim. relacionamento entre as crianças no processo de aprendizagem. O que você pode dizer de forma abreviada para os seguidores da rede pedagógica que estão assistindo ou que vão assistir a essa live? Como que a interação pode ajudar o professor e a própria criança no processo de aprendizagem? A interação auxilia de todas as formas, né? A gente sabe das perspectivas de interação com o objeto do conhecimento que o Piaget nos traz, né? Que as crianças aprendem interagindo com o objeto do conhecimento, ou seja, com o que eles querem aprender. Vygotsky trata da interação de pares mesmo, dos aspectos socioculturais. E eu trabalhei na minha tese com a interação pelo viés da socialização da linguagem, né? Então, eu utilizei como base como as crianças se comunicam durante o recreio, durante os jogos. Que palavras elas utilizam para marcar posição no jogo, que palavras denotam, por exemplo, diferenças gritantes entre meninos e meninas. Eu peguei jogos mistos, né? Eu preferi trabalhar com jogos mistos, que meninos e meninas jogavam ao mesmo tempo. Então, eu saí um pouco do âmbito da sala de aula para perceber como as crianças brincavam, enquanto elas brincavam, elas utilizavam a linguagem em prol delas mesmas. Então, foi uma aprendizagem em contextos informais, no caso, o recreio escolar, né? Eu acho que de tanto estar dentro de sala de aula, né, há mais de 20 anos na sala de aula, quando eu fiz minha pesquisa, eu já tinha 20 anos de docência, eu tive esse interesse de saber o que acontece naquele espaço que eu muitas vezes não sou benquista, quando eu sou a professora da turma, que não é o meu espaço, é o espaço da criança, que é o recreio, que é um espaço de relativa autonomia, que a gente sabe que mesmo durante o recreio elas ainda estão sob a jurisdição da escola, digamos assim, elas continuam com as mesmas regras e etc., mas ali elas subvertem, elas criam as próprias regras. E então, como o meu interesse enorme é na linguagem, eu quis perceber como essa linguagem funciona no momento do jogo e das brincadeiras. E o que eu encontrei assim foi um material extraordinário, né, que assim, impressionou bastante até a minha banca, graças a Deus, que foi a questão de como, principalmente as meninas, né, eu me aproximei de jogos de dama e totó, mas no totó, que em algumas regiões tem um nome diferente, né? Tem pebolim e tudo, que a gente chama aqui em Brasília mais ou menos de totó. Eu conheço como totó.
Então me aproximei da mesa de totó, filmei as crianças, coloquei um microfone de lapela nelas e gravei, claro, tudo com consentimento, com os pais, tudo legitimado, né? Com comitê de ética, foi tudo bastante ético, porque quando você coloca qualquer equipamento em uma criança, leva qualquer equipamento para a escola, né? As implicações podem ser muito grandes. Então, tudo isso passou por um crivo do comitê de ética, mas coloquei nela os microfones de lapela, filmei com uma câmera de mão, então tive bem próxima delas, enquanto elas jogavam totó. E foi surpreendente o quanto as meninas são competitivas, né? A gente tinha estudos anteriores, inclusive de Piaget, que foi checar o jogo das bolinhas dos meninos e a amarelinha das meninas, jogos, ele checou grupos diferentes, meninas só com menina, menino só com menina, menino só com menino, menina só com menina, e Piaget chegou a algumas conclusões que eu consegui, claro, na atualidade, refutar, no sentido de que meninas são menos competitivas, meninas têm uma docilidade maior, são mais dóceis. O que eu vi no recreio, né, a partir de, claro, daquele microcosmos, daquela amostra bem pequena, não é amostral, é qualitativo, foi que as meninas são amplamente competitivas. As meninas utilizam da linguagem corporal, principalmente marcando posição, até mesmo empurrando. Isso é uma forma de marcar posição e é uma linguagem também. Na linguagem verbal, aumentam o tom de voz quando querem que o adversário fique com medo delas. Quando estão perdendo, gritam, para falar mesmo o trivial é isso, elas gritam. E como a linguagem serve, né, para a criança durante o recreio marcar a sua posição como criança e marcar a sua posição dentro do grupo, né, dentro dos grupos. Então, eu trabalhei com a linguagem fora de sala de aula, porque eu acho que dentro da sala de aula eu já tinha um conhecimento que poderia me atrapalhar, né, poderia me deixar não tão isenta. E foi, assim, sensacional. Eu sou suspeita para falar, porque trabalhar com a linguagem é muito legal, mas o que eu ouvia quando eu chegava em casa, que eu ia colocar lá o áudiozinho deles, do gravadorzinho que eu colocava neles, o que eu ouvia era extremamente revelador do quanto a criança tem noção de que a linguagem é uma marcação de poder e ela utiliza, ela tem noção. Uhum. Então é interessante porque então você estudou, de um lado, né, a criança, porque a criança em ação, Sim. em ação de interação, né? Muito Uhum. interessante isso. E de outro lado, a linguagem como instrumento também dessa interação, como Sim. instrumento, né, fundamental, essencial, indispensável. Nós até falávamos aqui na live anterior sobre Libras, né? A importância Uhum. de as pessoas surdas também participarem, fazer interações de linguagem com outras pessoas, porque sem linguagem não há pensamento, né? Sim. Quanto mais linguagem você incorpora, e quanto mais dinâmica é a sua linguagem, mais dinâmico e mais amplo também será o pensamento. Então, que tipo de alfabetização você pratica, professora Rafaela Marques, para promover o desenvolvimento humano da criança de forma exponencial? Como que se faz essa alfabetização e o letramento? Já aprendemos com você a diferença entre as duas coisas na primeira Uhum. semana rede pedagógica, mas você pode, se quiser, pontuar, porque algumas pessoas Sim. aqui não participaram, né? Mas como é que você faz, então, na prática, uma alfabetização que promova o desenvolvimento humano integral da criança e de forma inclusiva? Olha, eu acho que a alfabetização vinculada ao letramento, né, o que a gente chama de alfabetizar letrando, é a melhor ferramenta para trabalhar numa perspectiva inclusiva. Primeiro, por considerar, quando a gente alfabetiza letrando, a gente trabalha com vários tipos de textos, mas também com várias manifestações linguísticas. Então, quando eu dou acesso à criança a textos, não só escritos, mas textos também orais, multimodais, né? A questão da imagem é muito importante, eu privilegio o meu estudante que tem algum comprometimento em alguma dessas áreas, né? Eu tenho um estudante que é mais visual, eu tenho um estudante que é mais sinestésico,
Eu tenho um estudante que é mais auditivo, mas eu tenho um estudante que não é auditivo, por exemplo. Se eu priorizo somente a linguagem verbal e o texto escrito, né, eu não estou trabalhando numa perspectiva inclusiva se eu tenho estudantes que não me alcançam nesse sentido. Então, eu acredito que a alfabetização, alfabetizar letrando, que é o que eu pratico em sala, é a maneira mais inclusiva que a gente tem de promover a aprendizagem no processo de aquisição de leitura e escrita para alcançar o máximo de crianças possível da nossa turma. Outra questão que eu faço, além desse diagnóstico inicial, em que eu consigo fazer mais ou menos um croquis da minha turma, né? Assim, vendo a potencialidade de cada estudante, em que hipótese de linguagem ele tem, eu consigo adequar as atividades, né? Para que esse estudante passe, por exemplo, de um nível de linguagem, de um nível de hipótese para outro, né? Também fica mais fácil. O trabalho em grupo é essencial, sempre trabalhei em grupo, mesmo antes de me aproximar tanto das teorias de interação de crianças, eu já acreditava plenamente, né, até mesmo por Vygotsky, que os colegas aprendem juntos e muitas vezes o colega explica de uma forma que tem um alcance muito maior do que o professor, que às vezes utiliza uma linguagem que a criança não consegue alcançar, então entre colegas eles aprendem muito mais. Então eu sempre trabalhei com grupos, bastante com grupos mesmo, com grupos de trabalho, em que os estudantes naquele grupo estavam em níveis, possibilidades de escrita diferentes, né? Para eu ter um estudante que possa auxiliar o outro. Então, grupos heterogêneos. Mas tem uma questão que às vezes gera muita ansiedade, né? Eu tenho uma turma completamente heterogênea, por exemplo, né? Eu tenho um estudante com algum comprometimento cognitivo, eu tenho um estudante que não tem ainda o seu laudo, mas eu percebo que ele tem pelo menos alguma dificuldade maior que os outros. Eu não preciso aplicar a mesma atividade para todo mundo. A partir de um texto eu posso trabalhar o mesmo texto, só que nos grupos eu posso distribuir atividades diferentes. Então eu fazia muito isso também. Por exemplo, num grupo que estava mais avançado, eu já colocava uma atividade de interpretação simples a partir de um texto que eu trabalhei. Mas no outro grupo, eu ainda colocava atividade com as palavras daquele texto, para embaralhar a letra, para reformular, para formar novas palavras, né? Porque era um grupo que ainda não tinha, por exemplo, a leitura fluente, né? Não tinha a escrita, a produção textual autônoma. Então, um mesmo texto me possibilita um leque de possibilidades e eu posso sim trabalhar de forma diferenciada a partir de um mesmo recurso. Por quê? Por que o mesmo recurso? Porque isso é inclusivo. Se eu leio um texto para a turma toda, aquele momento de história que é maravilhoso, aquele momento de destrinchar um gênero textual, seja uma bula, seja uma receita culinária, em que está todo mundo envolvido ali. E na hora da atividade, o estudante pega a atividade dele e ele não vê nada que ele viu naquele texto, ele já pode achar, poxa, eu não vou trabalhar aquele texto como os outros. Não, ele vai trabalhar o texto, só que não necessariamente será como os outros. A gente precisa atender às particularidades e individualidades, mas manter pelo menos o todo, que aí ele se sente incluído, ele estava na rodinha, ele entendeu, ele fez a interpretação oral, você perguntou, trabalhar bastante com a oralidade dos estudantes, porque ali ele já responde, ali ele sabe. É muito engraçado que, assim, eu já tive muito estudante com bastante comprometimento, né? Bastante comprometimento mesmo. E eles eram excelentes na oralidade. Então, assim, na hora de você transpor para a escrita, a dificuldade era gigantesca, mas na oralidade eles eram muito bons. O que eu fazia, na hora da rodinha, sempre tem aqueles estudantes que são os estudantes que são bons em tudo, né? Então, eles querem participar muito. Daí eu já, poxa, segura um pouquinho aí para priorizar a participação desses estudantes que ainda não conseguiam participar de forma escrita, né? Que aí ele sabia que ele estava participando. Ali era aquele momento de protagonismo dele, ele tem que ter um momento de protagonismo dele. E aí, mais uma vez, a importância das múltiplas linguagens. Quando eu trabalho na minha turma com diferentes perspectivas de linguagem, um desenho, uma imagem, uma produção textual,
com o mesmo fio condutor, né, acaba que eu incluo aqueles estudantes que têm uma necessidade diferenciada dos outros. Uhum. Professora Rafaela, eu queria tocar um assunto que eu acho que é bem relevante, sempre aparece nos comentários, né? Os alunos e as alunas estão sempre suscitando essa questão. E acho que é bem importante porque você coloca essa ênfase na linguagem como instrumento de aprendizagem essencial. No caso da criança autista, que tem esse comprometimento em diferentes gradações, exatamente na linguagem, como é que o professor pode lidar com uma criança autista no processo de alfabetização e letramento? Eu gostaria até que você fizesse, então, a distinção entre alfabetização e letramento antes de Sim. começar propriamente a resposta, porque Ok. realmente muitas pessoas confundem as duas coisas. A gente chama de alfabetização no sentido mais estrito, né? Mais restrito mesmo, é o ato de ensinar a ler e escrever, né? Seria a codificação, decodificação, a compreensão do alfabeto e o letramento entra, né? A gente coloca que eles são complementares, né? Eles são complementares, mas eles são diferentes, porque pode acontecer. A pessoa pode ser letrada e pode não ser alfabetizada, e a pessoa pode ser alfabetizada e pode não ser letrada, né? Isso é possível. Mas eles são complementares na medida em que só a alfabetização vai restringir um pouco esse processo de conquista cidadã e participação social. Por quê? O letramento envolve a criança, além de ter a aquisição da leitura e da escrita, ela saber fazer o uso social dessa leitura e dessa escrita, né? Então, é saber para que serve a leitura e a escrita. Então, quando a criança é alfabetizada e letrada, ela sabe, por exemplo, a função de um texto que ela está produzindo, principalmente a função social. Ela sabe que ela está fazendo aquele texto para um destinatário, que não ocorre no vazio, né, que não tem... a gente não escreve para o vazio, a gente sempre escreve com o destinatário e a gente sempre escreve com uma função. Então, alfabetizar somente a gente encara como codificação e decodificação, né, o ato de ensinar a ler e escrever, mas quando entra o letramento em jogo, a gente já trabalha os usos sociais da língua. Por isso a questão dos gêneros textuais, por isso a emergência em se trabalhar os gêneros textuais, porque na vida da criança ela tem contato com esses gêneros e quando na escola a gente sistematiza esse trabalho fica mais fácil. Por muito tempo as escolas trabalharam somente com gêneros literários, né? São maravilhosos, óbvio, não tiro, é o que encanta, é o prazer de ler, vem muito da literatura, né? Principalmente a literatura infantil, que é riquíssima aqui no Brasil. Só que, a partir do momento que a gente descobre que as crianças, quando vão para a sociedade requer delas, principalmente outros gêneros, né? A gente não escreve muito gênero literário, a não ser que a gente tenha aquele dom, né? A escola começou a se preocupar em como essa criança está saindo e o que ela está produzindo, né? Na sociedade vão exigir um e-mail, que ela faça um e-mail, né? Antigamente a gente trabalhava muito o gênero carta. Hoje em dia meio que já ficou bem distante das crianças a carta. Mas a gente tem os gêneros digitais que elas produzem o tempo inteiro. Elas escrevem no WhatsApp, tem a questão de mandar um e-mail. As próprias redes sociais estimulam bastante a linguagem. Por que não trabalhar em cima disso e não alfabetizar em cima disso? Sistematizando o uso desse gênero, para que ele serve, qual a função dele, que partes compõem, para que ela produza mais autonomamente, né? Então, o letramento vem mesmo para essa posição social, a marcação social, né? A gente sabe que a linguagem é uma marcação social, né? A minha linguagem é uma linguagem feminina, é uma linguagem que diz respeito a tudo que eu já vivenciei. Então, a linguagem, ela denuncia também a gente. Então, a gente precisou evoluir um pouco nesses processos
né, que quando a gente encarava só a alfabetização, os métodos eram tradicionais, métodos sintéticos, métodos analíticos, a gente precisou atravessar essas barreiras e as demandas sociais que provocaram isso. A sociedade hoje exige muito mais, principalmente de interação, né, das crianças com o mundo, do que antigamente, por exemplo, que os métodos tradicionais por si só bastavam. Né? Com relação ao autismo, eu tenho uma história muito interessante para contar, que é do meu próprio campo de pesquisa, né? Da minha tese, agora bem recente. Eu fui fazer pesquisa em uma escola e assim, eu acabei conhecendo a escola inteira, porque eu fiquei lá durante o recreio 2 semestres, né? Praticamente um ano, indo 3, 4 vezes por semana no recreio. E no recreio tinha uma criança autista que me chamou muita atenção. Muita atenção, uma menina inteligentíssima, assim, a capacidade de absorção dela era incrível, tanto de memória, né, ela recordava muito das coisas, quanto mesmo de perceber o que estava acontecendo ao redor, né? E aí eu comecei a observar, embora o meu foco não fosse crianças com deficiência, né? Que se a gente entra nesse foco, a gente realmente tem que se inteirar dele e se aperfeiçoar naquilo. Mas eu comecei a observar ela e outra criança também, que tinha algum comprometimento. E aí eu comecei a perceber como ela se comportava durante o recreio, até mesmo sem querer, porque ela mobilizava a escola, né? Porque ela queria que as colegas brincassem com ela. E aí eu percebi que assim, o grau de maturidade dela era tão grande e variava tanto, se ela executava tantos papéis diferentes, que tinha dia que ela brincava com as meninas da turma dela, que eram do 2º ano, e tinha dia que elas estavam com as meninas do 5º ano, que foi um grupo que eu me aproximei para fazer um estudo paralelo com as meninas do 5º ano, né? Umas meninas de 11 até 14 anos. E aí eu parei para ouvir, né, as conversas delas, eu sempre estava ali próxima e tudo, elas já, com o tempo, me naturalizaram, eu já era colega de todo mundo. E a percepção dela e a memória dela era incrível. Aí um dia, na escola tinha relaxamento, terminava o recreio, e a diretora ia dar informes, acalmava todo mundo, colocava uma música, geralmente uma música clássica, né? Eles faziam os movimentos e tudo, era bem interessante. E eu sempre ficava durante o relaxamento. E a diretora um dia fez uma pergunta muito difícil no relaxamento. Ela costumava perguntar, colocar algum questionamento, falar quem estava jogando lixo no lugar indevido. Ela aproveitava também para puxar dos estudantes alguma coisa que estava acontecendo. E essa criança de 2º ano levantou a mão, foi lá na frente, pediu o microfone, era com microfone, e assim, deu uma palestra para as outras crianças, no sentido de cuidar da natureza. A diretora tinha brigado por algum motivo, não me recordo mais bem o que foi, mas ela pediu o microfone e ficou falando até que a diretora pediu o microfone dela e pegou novamente. Então, assim, a desenvoltura, né? Ela estava ali na frente da escola inteira, não só da turma dela, e a propriedade com que ela falou, assim, me espantou muito. Então eu vi que a gente tem, né, dentro dos próprios, das próprias deficiências, a gente tem crianças que se comportam de uma forma e crianças que se comportam de outra, né? Então, as particularidades existem. Eu nunca tive um estudante autista, nunca tive, assim, laudado e tudo direitinho eu nunca tive, para te falar como foi essa experiência. Mas esse contato com essa criança me impressionou muito, porque beirava as altas habilidades, né? Claro que tinha dia que ela chorava muito, claro, eu peguei várias situações, porque a questão de querer chamar atenção também para si, eu percebi muito isso. Mas eu percebi uma propriedade de fala e uma memória que eu achei, assim, incríveis. Tem várias anotações dela nos meus registros e ela não foi não foi meu público-alvo, digamos assim, mas tenho várias anotações sobre ela, porque eu achei ela muito peculiar, sabe? E assim, se aproximou de mim, conversou comigo. Então,
há também as diferenciações dentro dos mesmos problemas, né? Uhum. Olha, bem interessante, pessoal. A professora Rafaela Marques, professora de alfabetização e letramento da rede pedagógica. Na próxima semana, a professora Rafaela Marques vai lançar o curso dela de alfabetização e letramento. E nós vamos aqui anunciar depois, né, uma live de lançamento e vamos também disponibilizar as primeiras aulas gratuitamente para vocês. Olha que dica interessante, vai ter muito material, porque na plataforma dá para usar outros recursos que estão indisponíveis aqui na live, né? Conteúdos escritos, né? Muitas imagens, outras coisas que vocês vão poder utilizar na sua prática de alfabetização e letramento. Com certeza, a sua ideia de alfabetização será expandida de forma exponencial após essa formação com a professora Rafaela Marques. Nós vamos depois anunciar exatamente o dia e o horário, mas na próxima semana, fiquem de olho, vai ter então esta live de lançamento do curso da professora Rafaela Marques na rede pedagógica, alfabetização e letramento. Vocês vão gostar demais. E na terceira semana, na rede pedagógica, ela vai estar aqui trabalhando com a gente alfabetização e letramento na perspectiva, né, de brincadeiras e jogos. Você que pesquisou, né, essas práticas aí durante o recreio, a observação que você fez no recreio. Pessoal, nós já estamos então encerrando. Eu queria recomendar para vocês já fazerem a matrícula no curso. Não precisa pagar nada, tá? Por enquanto, faz lá a matrícula, começa a acompanhar. Semana que vem já começam a entrar os conteúdos do curso. E depois você, se gostar, continua. E você vai garantir um preço sensacional, apenas R$ 99,00, um curso com carga horária de 60 horas. Não paga nenhum livro. Eu comprei os livros na Amazon aqui, me custaram R$ 300, né? É engraçado isso. Cortei um livro, o livro custou R$ 300, mais os R$ 200 de frete. Veja, R$ 90 por um curso. E olha que interessante, é um curso que você pode fazer e depois refazer. Esse curso é atualizado durante o seu período de acesso. Você pode interagir com a professora, levar suas questões, né, para ela, para discutir essas questões com ela. É uma formação extraordinária. E a professora Rafaela, aqui não deu tempo da gente embalar aqui o argumento, mas ela é bastante inteligente e muito bem informada. Vocês vão gostar demais, vocês vão amar. Eu vou abrir aqui os comentários, tá, para vocês irem se despedindo dela, mas o curso é alfabetização e letramento. Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Tá bem legal o curso. Não é? Tá. Tá bem legal. Tá legal, e nós tá legal. Vai ser bem chique mesmo, olha só. E nós já temos aí um evento engatilhado em Belo Horizonte, com a palavra cantada. Nós não anunciamos ainda para esperar, para ver o que acontece com o isolamento social. Mas vamos ter, né, um evento muito interessante, presencial, com a professora Rafaela Marques e com o professor Cristiano Muniz, presencialmente em Belo Horizonte, com a palavra cantada. Se Deus quiser. Vocês aguardem que isso vai acontecer em breve, quando nós tivermos condições, né, de segurança, porque a sua saúde, você que está aqui acompanhando a rede pedagógica, a sua saúde também, professora Rafaela, é fundamental, é essencial. Gente, vai acontecer muita coisa bacana, né? Nós vamos crescer muito nesse isolamento. Não vamos ficar reclamando, né? Eu mesmo estou com o meu carro parado na garagem várias semanas, nem uso o carro mais, só fico em casa. Mas nós estamos ganhando também com isso. Por exemplo, essa formação está acontecendo nessa brecha de isolamento social. Sempre tem alguma coisa boa acontecendo, não é, Rafaela? Às vezes vem uma coisa muito ruim, nossa, que coisa péssima. Mas depois você tira proveito disso também. Acho que a educação nos capacita e sempre vê o lado positivo das coisas. Então a gente fica por aqui. Eu gostei muito dessa live. Eu vi vários comentários aqui elogiando a sua live, realmente maravilhosa. Você tem um pensamento muito lúcido, muito objetivo. E na próxima semana
nós voltamos aqui então para fazer o lançamento de seu curso. Combinado, Sim. professora? Combinado. Boa noite, pessoal. Aguardo todo mundo no meu curso, tá muito legal. Tá, assim, feito com muito carinho, né? O que eu falei hoje aqui para vocês foi de vivências mesmo. Eu estou vendo aqui os comentários, mas a partir muito da minha experiência, né? Que acho que a gente aprende muito nessa praxis, essa teoria e prática meio que juntas. Eu acho que dá um caldo bom. E nós, professores, somos resilientes. Então, eu acho que a pandemia tem muita coisa ruim, mas a gente precisa respirar. E parece que o nosso respiro é aprender, né? Então, vamos nessa. Obrigada, boa noite. Que bom que vocês ficaram aqui até agora. Boa Obrigada, noite, professor pessoal. Edivaldo. Boa noite, Rafael. Vamos sair juntos, né? Ai, Vamos sair juntos aqui, pessoal. Olha só, daqui a pouco a Érica vem para fazer um sorteio rapidinho com vocês, tá? E quem não se inscreveu ainda na segunda semana Rede Pedagógica, é só ir em www.rpad.com.br e se inscrever. Essa live vai estar disponível no Instagram da Rede Pedagógica, no IGTV, e também na plataforma. Vai ter um link lá para você clicar e cair direto nessa live aqui, que vai também integrar o evento. Boa noite, professora. Boa noite, seguidores. Obrigado por ficar até aqui com a gente. Até mais. Tchau, até mais.